Olá, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez. Um bom dia a todos. Neste dia 12 de maio de 2020, uma belíssima manhã de terça-feira, e aqui estamos chegando para estudarmos um pouco mais o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, e por isso agradecemos a Deus. Agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela dádiva da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dispensado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos a todos os companheiros que têm nos acompanhado, que têm nos auxiliado nesses estudos, nessas reflexões, seja acompanhando aqui ao vivo, seja acessando depois o material e estudando os ensinamentos de Jesus, e todos nós nos esforçando ao máximo para colocarmos em prática nas nossas mínimas atitudes do dia a dia estes ensinamentos. Muito obrigado a todos pela presença, pela companhia, e que possamos, ao longo da nossa caminhada, aprendermos para nos melhorarmos, nos qualificando cada vez mais, nos tornando cada vez seres melhores para o trabalho, para verdadeiramente servirmos em nome de Deus, servirmos em nome do Cristo aqui na terra, onde existir a necessidade, que possamos nos encontrar capacitados para o trabalho. E para isto, com certeza, sem sombra de dúvida, vai depender de cada um de nós. Vai depender do esforço de cada um em realizar em nós a transformação que necessitamos. E para esta manhã, dando continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões, com base nas anotações de André Luiz, do livro Agenda Cristã, com Chico Xavier, hoje o capítulo 34. O capítulo 34 tem como título Previna-se. Então aqui André Luiz nos chama a atenção para a necessidade de prevenirmos-nos através de atitudes simples, no nosso dia a dia. Então aqui ele traz algumas frases para as nossas reflexões, nos chamando a atenção, em primeiro lugar, para o equilíbrio na nossa justiça. Então aqui ele nos diz, equilibre sua justiça. Equilibre a sua justiça, subtraindo-lhe as inclinações para a vingança. Por que ele nos fala isto? Porque na maioria das vezes, na maioria das situações, quando nós falamos que queremos justiça, na verdade nós não queremos justiça. Nós não queremos fazer justiça, não queremos que faça justiça. Na verdade, nós, devido à nossa ignorância, nós queremos vingança. Nós queremos nos vingar devido a alguma atitude equivocada que alguém praticou contra nós ou contra algum ente querido, ou até mesmo pessoas que às vezes a gente até desconhece, aquelas situações que a gente vê na imprensa, em que a gente fica desejando que a pessoa seja punida, mas na verdade é a punição mesmo na condição de vingança, não na condição de ser feito justiça. Porque via de regra, nós aqui na Terra não estamos ainda em condições, a maioria de nós não estamos em condições ainda de realmente equilibrarmos a nossa justiça, praticarmos justiça. Como nós sabemos, quem tem condições de verdadeiramente praticar a justiça na sua plenitude? Somente Deus.
Deus, na sua justiça, já que ele é a própria justiça, ele entrega a cada um aquilo que é seu e exatamente da forma que precisa ser entregue. Então Deus, sem sombra de dúvida, pratica essa justiça na sua plenitude. E aí ele diz na sequência ainda da seguinte maneira: tenhamos cuidado, ou seja, acautele-se com o seu desassombro para não cair em temeridade. Então aqui ele nos chama a atenção para não agirmos constantemente com desassombro, mas tenhamos cuidado nas nossas atitudes. Analise sua firmeza para que não se transforme em petrificação. Então aqui ele nos fala, nos chama a atenção para aquela necessidade de analisarmos constantemente a firmeza das nossas atitudes. Temos que ser firmes nas nossas atitudes, igual Jesus nos fala, que o nosso sim seja sim, o nosso não seja não. Sim, temos que ter firmeza, mas só que esta firmeza não pode se transformar em um coração petrificado, ou seja, um coração de pedra. Não, de forma alguma, temos que ter a maleabilidade nas nossas atitudes. E aí ele acrescenta da seguinte maneira: ilumine suas diretrizes. Ilumine suas diretrizes a fim de que não se convertam em despotismo. Então aqui ele nos fala sobre a necessidade de iluminarmos as nossas atitudes, as nossas diretrizes, para não nos tornarmos um tirano nas nossas atitudes do dia a dia. E sem sombra de dúvida, nós iremos iluminar as nossas atitudes, trazendo para a nossa vida o Evangelho do Cristo. Fazei ao outro tudo aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Amar o próximo como a si mesmo. Amai-vos como irmãos. Conforme Jesus nos fala, nós temos que olhar para a humanidade e não enxergar pessoas estranhas, porque não somos estranhos. Todos nós somos irmãos. Nós temos que olhar para a humanidade, mesmo que tenhamos à nossa frente, estejamos enxergando pessoas completamente, fisicamente falando, pessoas completamente estranhas ao nosso convívio familiar, mas ali à nossa frente está um irmão de jornada, um filho de Deus, assim como nós. Então, para isto também, para iluminarmos as nossas diretrizes, nós precisamos da prece constantemente, a oração constantemente na nossa vida para o nosso equilíbrio, o nosso reequilíbrio. E aí ele nos chama a atenção ainda na sequência para examinarmos as nossas habilidades, evitando a internação na velhacaria. Então aqui ele nos lembra aquela necessidade também constante para examinarmos as nossas habilidades no trato do dia a dia, seja no trato comum, seja nos negócios econômicos, para não nos tornarmos aquele tipo de pessoa velhaca, em constantemente estar passando os outros para trás. Não, de forma alguma, não podemos e não precisamos agir desta forma. E aí ele acrescenta ainda: estude sua dor, para que não seja revolta. Então, se estamos passando por momentos de dores, de dificuldades, sabemos de pessoas que nos acompanham nesses estudos que estão passando por dores, por sofrimento, por dificuldades enormes, pessoas que às vezes estão acamadas, se recuperando de cirurgias, mas é lógico que estão com aquela esperança de um futuro melhor, estão otimistas, realizando aquilo que lhe compete de acordo com as suas condições, mas com aquela esperança firme e não reclamando das suas dores, não se revoltando, porque como nós sabemos, a revolta só vai nos atrapalhar, não ajuda em nada. Nos atrapalha sim, sem sombra de dúvida. Nestes momentos, também oremos. Oremos, conforme André Luiz nos fala, este poderoso remédio que nós temos à nossa disposição. Controle seus melindres. Controle
seus melindres, de modo que não se instale na sua casa sinistro ódio. Então aqui ele nos fala para nós controlarmos as nossas rebeldias, os nossos melindres tolos, para que não se instale na nossa casa mental sinistro ódio. Então nós precisamos também, para isto, da vigilância constante, conforme nos chama a atenção Jesus, para não ficarmos chateados por coisinhas à toa em relação ao comportamento das outras pessoas, que é o chamado melindre, e isto não ir se avolumando ao longo do tempo, até se instalar em nós, no nosso íntimo, o ódio, o rancor, o ressentimento, que tanto mal nos causa. Vele por sua franqueza. Vele por sua franqueza. Normalmente nós falamos para as pessoas, não, eu sou franco. Eu falo o que tem que ser dito no momento e na forma que tem que ser dito ou dita. Sim, nós temos que ser francos, temos que ser verdadeiros, mas nós temos que ter aquela habilidade, nós temos que ter aquela atenção para manejarmos ou no manejo desta espada chamada verdade, chamada franqueza, conforme nos dizem aqueles mais esclarecidos, que a verdade ou a franqueza é como se fosse um diamante altamente precioso. Nessa simbologia que eles utilizam, usando a verdade, a franqueza, esse diamante altamente precioso, por mais precioso que ele seja, no caso o diamante, ele continua sendo uma pedra. E essa pedra, mesmo sendo um diamante, arremessado na face da outra pessoa, vai lhe ferir. Então assim é a franqueza, assim é a verdade. Nós temos que ter esta vigilância constante, temos que velar constantemente em relação à nossa franqueza para não arremessarmos na face da outra pessoa de qualquer jeito, para não feri-la. E aí ele diz, a fim de que a sua palavra não destile veneno. Então, isto que às vezes nós classificamos como franqueza, como verdade, estamos fazendo nada mais que destilando veneno. E aí ele diz ainda para encerrar as reflexões, vigie seu entusiasmo, para que não constitua imponderação. Cultive seu zelo nobre, mas não faça dele sua cartilha escura de violência. Então aqui ele nos fala sobre o entusiasmo, que temos que ter entusiasmo sim, mas precisamos ter a ponderação para não prejudicarmos os outros. Precisamos sim cultivar o zelo nas nossas atitudes, mas temos que ter o cuidado no cultivar este zelo para não se tornar violência em relação às outras pessoas, porque, como nós sabemos, esse cultivo desse cuidado vai ser altamente benéfico não só para nós, mas para todos que estão à nossa volta. E para isto, mais uma vez, nós precisamos da oração. Conforme está nos falando a nossa companheira Iriane, Evangelho no Lar. Sem sombra de dúvida, um momento belíssimo, uma oportunidade belíssima que nos é concedida para o nosso equilíbrio ou reequilíbrio. E Evangelho no Lar, como nós sabemos, não é invenção da doutrina espírita, mas sim de Jesus, há 2000 anos atrás, na casa de Pedro, em Cafarnaum. E para encerrarmos, vejamos o que André Luiz nos fala sobre a prece. Já que estamos falando da necessidade da prece, ele nos diz o seguinte, que o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar nos círculos dos encarnados. O trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. E aí ele acrescenta, não há prece sem resposta. Então aqui ele nos afirma que não existe uma prece que fique sem resposta. Mas, no entanto,
conforme outros espíritos nos afirmam, que existem preces que nós fazemos, rogativas que nós fazemos, que são tão complicadas de serem atendidas, e principalmente porque ainda não estamos preparados para recebermos a resposta, ou as respostas, que esta resposta um dia virá, ou virão as respostas, mas que pode levar até séculos para que isto aconteça. E aí ele diz ainda, e a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. E aí ele diz na sequência que a rogativa maléfica, aí nós temos que ter o cuidado, porque via de regra, quando nós falamos em prece, sempre nós imaginamos que todas as preces são boas, são rogativas para o bem. Não! Nós temos que ter o cuidado quando nós estamos odiando, quando nós estamos guardando rancor contra alguém, quando nós estamos desejando ao outro que ele se dê mal em um determinado ponto da sua vida, nós estamos fazendo orações, nós estamos fazendo preces. E aí ele nos diz que a rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação. Então aqui ele acrescenta que, da mesma forma que existem os mensageiros do bem, que nos auxiliam constantemente para que as nossas rogativas benéficas sejam atendidas, existem aqueles ignorantes, assim como nós, que também farão de tudo para atender às nossas rogativas maléficas. Se desejamos o mal a uma pessoa, eles vão fazer de tudo para que o mal aconteça àquela pessoa. E aí, com certeza, nós nos tornaremos devedores desses companheiros e eles nos cobrarão a conta um dia. Conforme está nos dizendo aqui a nossa companheira Iriane, mais uma vez, os desencarnados precisam de menos prece do que os encarnados, pois eles estão sendo cuidados por espíritos de luz e nós estamos em lições constantes. É lógico, eles estão sendo cuidados, nós também estamos sendo cuidados. Não podemos, digamos assim, de uma certa forma, medir quem mais precisa de prece, se nós encarnados ou os desencarnados. Vai depender, com certeza, da situação de cada um, a necessidade de cada um. Quais são as minhas necessidades? Quais são as suas necessidades? Quais são as necessidades daqueles que se encontram fora do corpo físico? Sem sombra de dúvida que muitos desencarnados que já saíram daqui, igual a nossa companheira está dizendo, que já saíram daqui do corpo físico em situações de equilíbrio maior do que muitos de nós que aqui nos encontramos, com certeza eles precisarão de menos preces, de menos vibrações, não terão tantas necessidades. Agora, outros que saíram daqui em situação de desequilíbrio enorme, com certeza esses precisarão muito mais do que nós que nos encontramos aqui, nós que estamos nos esforçando, todos aqueles que estão se esforçando para uma transformação em um ser verdadeiramente humano. Muita paz a todos. Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado pelos comentários que foram realizados. Um abraço fraterno a todos esses companheiros de jornada e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. E temos a certeza que este Pai de infinita bondade e amor nos concederá quantas oportunidades tivermos necessidades, e com certeza são enormes as nossas necessidades. Paz aos nossos corações e que tenhamos um excelente dia. E este dia será excelente dependendo do esforço de cada um. Fazei esforços, façamos esforços. Paz a todos.